segue aqui da esquerda para a direita, 4 éguas muito machadeiras, 4 éguas boas que agradaram bastante pela qualidade da montada, entendendo a primeira égua hoje, entendendo quando a gente busca o ideal nessa distribuição de apoios associada com a qualidade do movimento, então foi a que mais atendeu a essas virtudes, a segunda disputando com a terceira égua essas duas posições, com muita qualidade também na distribuição de apoios e também na qualidade da montada, e a quarta égua muito machadeira, muito boa na distribuição, macia, mas já não tendo movimento, estilo, a frente, estabilidade das éguas da frente. Então a Pampa já levando vantagem ainda nessa sustentação, na energia do movimento, a égua de trás espichou um pouquinho mais, já tendeu a ponteirar, a base do pescoço já abaixou, a perna atrasou um pouquinho mais, então pecou um pouquinho mais nesse estilo, nessa reunião, onde a Pampa terminou o concurso mais sustentada, mais reunida, com a flexão de nuca mais natural e mais evidente em relação ao animal de trás, por isso foi a definição. Entre a segunda e a terceira égua, foi uma disputa muito boa desses dois animais. A gente tem como ideal a primeira égua, a égua de melhor coordenação de movimentos, de melhor harmonia, de distribuição de apoios tão boa quanto as duas de trás, mas a gente sempre tem que comparar com ela, já que era o nosso ideal. Todas as duas éguas, a segunda e a terceira, tem um senão evidente no anterior. A Turdilha Pampa sobe um pouquinho o joelho e a Preta Pampa também sobe um pouquinho mais o joelho. Então as duas penalizadas aonde? Na coordenação do anterior. Se a gente observar a Turdilha da primeira colocação, nós temos o ideal da movimentação coordenada, que chegava mais suave ao solo, descrevendo o semicírculo melhor. A Pampa de Turdilha leva vantagem na onde? Dois quesitos. Na perna, quando a gente observa a extensão do trabalho do posterior, aonde a égua Pampa de Preto já tem uma limitação um pouquinho maior, já não tem a qualidade da extensão do trabalho de perna da égua Turdilha Pampa à frente. E quando a gente observa ainda a estabilidade do eixo corpóreo, e a estabilidade do eixo corpóreo aliado também à amplitude, como a égua da Turdilha que puxa a filha. Então, você ainda está se aproximando mais da égua à frente, as duas pecando por subir um pouquinho mais o joelho, mas a égua Pampa de Turdilha mais ampla, mais elástica, a perna estendendo mais, é mais equilibrada quando a gente observa a sua garupa, o trabalho, a liberdade de movimento, tanto também de anterior é um pouco melhor, e quando a gente monta e faz as transições, ela alonga com mais qualidade. Por quê? Porque a perna é melhor, tem mais impulsão, tem mais extensão e alonga sem aumentar a frequência. A égua Pampa a gente vai alongar, nota que ela já também tende a subir um pouco mais o movimento de anterior, oscila mais a região das suas espadas e a frequência da passada já aumenta um pouquinho mais. Então, a opção pela amplitude, pela elasticidade, pelo movimento mais amplo e também pela postura mais natural, por isso a definição. E a primeira com a segunda, as duas éguas de boa amplitude, de boa elasticidade. Se a gente observar na perna, todas as duas éguas são muito boas, a qualidade do trabalho posterior da égua da segunda colocação realmente agrada muito, não foi diferença significativa, mas quando a gente parte para o anterior, a égua de trás já subindo um pouquinho mais o joelho, já pecando na coordenação dos seus movimentos, onde a Turdilha à frente ainda é mais coordenada em relação ao animal de trás. Se a gente afinar o olho, as transições um pouquinho melhor, porque ela ainda tem um ponto a favor no trabalho da distribuição de apoios. Quando a gente abandona a rédea das duas éguas e vai avaliar as duas em naturalidade, a Turdilha à frente mantém a distribuição de apoios com muita naturalidade. A égua de trás fecha um pouquinho, cortando um pouco mais e já não fica com essa dissociação tão evidente como a Turdilha da primeira colocação. E na montada, as duas são macias, mas eu ainda volto a pontuar a primeira égua, porque ainda é mais macia e ainda mais cômoda em relação à égua da segunda colocação. Então as pernas são muito boas, são amplas, mas a Turdilha à frente um golinho mais dissociada, com a mão ainda mais correta em relação ao animal de trás e com a qualidade do cômodo e macias melhor, por isso a definição. Parabéns.